Meu nome é Priscila, eu sou mestranda aqui do programa de pós-graduação em produção vegetal. Eu estou no meu terceiro semestre e o meu orientador é o professor doutor Ricardo Siqueira da Silva. E como requisito aí da disciplina de Seminários 2, eu irei apresentar o meu projeto de dissertação, intitulado como Análise de Risco da Introdução da Praga Quarentenária Ausente Ophellimus eucalypti no Brasil. Bom, o eucalipto, né, ele representa o nome comum dado a diversas espécies pertencentes à família Myrtaceae, nativas da Austrália e de outras ilhas lá da Oceania. São reconhecidas botanicamente cerca de 730 espécies de eucalipto, né, e tornou-se a árvore mais plantada do mundo. São de porte predominantemente arbóreo e aqui no Brasil foi introduzido no ano de 1904 com o objetivo de suprir as necessidades de lenha e postes para a construção das estradas de ferro naquela época. Bom, e o eucalipto, ele apresenta propriedades físicas e químicas adequadas para a utilização na fabricação de diversos produtos, né? Como lenha, o carvão vegetal, estacas, mourões, dormentes. Também é muito utilizado na construção civil, na fabricação também de papel e celulose. Também é muito utilizado na indústria farmacêutica, né? A gente tem aí diversos medicamentos e cosméticos, por exemplo, feitos à base do eucalipto, assim como essências e diversos outros. O setor florestal, ele contribui direto e indiretamente com a economia brasileira, através da produção de bens e serviços, agregação de valor aos produtos florestais, né? Geração de emprego, renda, isso tudo aí em função da ocorrência, de sua ocorrência em áreas com condições edafoclimáticas favoráveis, né? E o Brasil, ele é um dos maiores centros de florestas plantadas no mundo. Em 2020, havia no país 9,55 milhões de hectares de áreas plantadas para fins industriais, né? E sendo também o maior exportador de celulose no mercado mundial, com cerca de 15 milhões de toneladas, né? Só para você ter uma noção, o Brasil ele arrecadou mais de 1 bilhão a mais que o Canadá, mais de $1 bilhão a mais que o Canadá, que era o segundo maior exportador no ranking. E desse total de 9,55 milhões de hectares, a grande maioria, cerca de 78%, equivalem ao cultivo de eucalipto, 18% ao cultivo de pinos, e os outros 4% fica aí com o cultivo de outras espécies. Bom, essa figura, ela nos mostra as áreas plantadas com as áreas de árvores plantadas, né? Com eucalipto e pinos e outras espécies florestais, para o ano de 2020. Então, como eu mencionei anteriormente, a gente tem quase 10 milhões de hectares de áreas plantadas no país, né? E desse montante, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, eles possuem mais de 1 milhão de hectares de áreas plantadas, né? E chamando a atenção que aqui em Minas Gerais, né, só para o eucalipto são mais de 2 milhões de área plantada. E lembrando, como eu mencionei no início, o eucalipto ele veio para cá, né? Então ele é uma espécie, não é uma espécie endêmica, né? É uma espécie ela é nativa lá da Oceania, né? Então, é uma espécie exótica aqui no nosso território brasileiro e foi uma espécie que se adaptou muito bem às nossas condições climáticas, justamente por ser muito parecido com o seu local de origem. A faixa subtropical brasileira, né? Onde se encontra principalmente aqui os estados do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, apresenta uma das maiores produtividades no mundo, tanto para pinos quanto para eucalipto.
Bom, agora falando um pouco sobre um segundo ponto, né, do meu projeto, que são as pragas quarentenárias. Mas o que é uma praga quarentenária, né? São organismos de importância econômica potencial para a área em perigo, onde ainda não estão presentes, ou, quando presentes, não se encontram amplamente distribuídas, estando aí sob um controle oficial, né? Então, antes de definir um organismo como praga quarentenária, é feita uma análise de risco. E é feita a relação de pragas e a probabilidade delas se tornarem um problema para a economia. Assim, quando um organismo é classificado como praga quarentenária, ele recebe uma classificação de acordo com duas categorias, que seria a praga quarentenária ausente, ou A1, e praga quarentenária presente, ou A2. A praga quarentenária ausente são aquelas que não estão presentes no país, porém com características de serem potencial causadoras de importantes danos econômicos, né, se introduzidas. Então, atualmente aqui no Brasil, se encontram oficialmente regulamentadas cerca de 700 espécies. E a praga quarentenária presente, né, são aquelas de importância econômica potencial que já estão presentes no país, porém não se encontram amplamente distribuídas e possuem um programa oficial de controle, né? E aqui no Brasil nós temos atualmente cerca de 12 espécies ou gêneros. E só lembrando um ponto importante, é que esses termos, né, A1 e A2, já são termos antigos, não são termos que têm sido utilizados mais. Hoje em dia, o correto a se referir é praga quarentenária ausente ou presente apenas. Mas eu quis manter aqui esses termos, né, porque nós ainda encontramos muito aí na literatura, então é importante a gente saber, né, ao que se refere. Mas já são termos que caiu em desuso. Bom, e em 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, ele atualizou essa lista de pragas quarentenárias ausentes para o Brasil, né? Então, segundo a instrução normativa de número 8, foram incluídas 12 espécies de pragas de importância florestal, né? E entre elas, nós temos o Ophellimus eucalypti, também é conhecido como Vespa da Galha, e é objeto aqui do meu estudo. Aí, falando um pouco sobre as características dessa praga, né? O Ophellimus é um grande gênero com cerca de 50 espécies de microvespas, né? Que desenvolve galhas em algumas espécies de eucalipto. Atualmente, o Ophellimus eucalypti, ele é encontrado principalmente na Nova Zelândia. Apesar de sua origem ser australiana, não há registros recentes, né, dele no país. A sua biologia sistemática ela é pouquíssimo estudada, né, e não existem chaves taxonômicas para o gênero, o que pode provocar e já provocou diversas identificações equivocadas. Os insetos adultos eles são pequenos, né, com aproximadamente 1 milímetro de comprimento. Eles têm uma coloração escura com reflexos verdes metálicos, como a gente pode observar na foto abaixo. As fêmeas elas podem depositar até 100 ovos cada, e geralmente ocorre uma geração por ano. E os adultos eles põem os ovos nos ramos terminais, no pecíolo das folhas ou lâmina foliar, abaixo da epiderme. Bom, em relação aos danos causados, né, pelo Ophellimus eucalypti, os danos eles são observados nas folhas do eucalipto, principalmente, que é onde as larvas que dão origem às fêmeas, que são as responsáveis por induzir essas galhas circulares e protuberantes, como a gente pode observar aí nas fotos abaixo, essas galhas, elas têm essa forma achatada, né, e elas são de um tamanho relativamente pequeno, e elas também transpõem ambas as faces da folha. A infestação, ela causa acentuado desfolhamento,
e, consequentemente, né, causa uma redução na qualidade da madeira. A intensa indução de galhas em folhas novas pode resultar na queda delas dentro de um curto período de tempo, e o crescimento de árvores velhas pode ser afetado por essa queda contínua das folhas. Os ataques repetidos causam diminuição na capacidade de crescimento dos ramos terminais, também pode causar morte dos ramos e das folhas atacadas, e por fim, né, em casos muito graves, casos mais severos, pode até levar à morte da planta. Bom, e como é que uma praga quarentenária ela entra em território nacional? Ela pode entrar de diversas maneiras, né? A expansão de pragas no mundo, em territórios nacionais, tem dois grandes fatores que podem desencadear isso. O primeiro fator seria a própria multiplicação do ambiente, né? O avanço da agricultura. Então, quando se abre novas áreas agrícolas, se dá a oportunidade de que pragas associadas àquele cultivo possam se multiplicar e possam se expandir geograficamente. A outra maneira seria um processo bem mais amplo que a gente chama de globalização, ou seja, abertura de novos mercados. Então, com o aumento de movimentação de pessoas, o aumento de movimentação de produtos vegetais, é que pode acabar entrando, né, algum produto, ou até mesmo alguma pessoa, né, trazendo algum produto de origem vegetal, pode acabar entrando no país contendo pragas que antes não existiam. Bom, e o potencial de invasão, ele é dependente de vários fatores, como a característica da espécie invasora, a característica do ecossistema invadido, né, do meio físico e também, como eu mencionei, de ações humanas prévias. Por isso, é essencial que a gente conheça muito bem a biologia das espécies, né, com esse intuito de buscar ações mais efetivas na prevenção de entrada de uma espécie não desejada, porque prevenir é sempre o melhor custo-benefício, né? Porque os custos com os impactos vindos de invasões biológicas são altos e são acumulativos ao longo do tempo. E aqui, no nosso país, a gente tem um problema, né, que é um facilitador de entrada de pragas, é que nós temos uma extensão de fronteira muito grande. Né? A gente tem mais de 23 mil quilômetros de extensão territorial, né, entre vias terrestre e marítima. E a gente tem poucos postos do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, que é o Vigiagro, e também poucos postos do MAPA. Bom, e de acordo com o painel internacional sobre mudanças climáticas, o clima da Terra ele vem sendo afetado pelas atividades humanas, né? Visto que a temperatura do planeta ela aumentou desde o século XIX. E com essa mudança do clima em curso, as espécies provavelmente serão impactadas de diversas maneiras. Como, por exemplo, aí, na mudança na distribuição geográfica. Então, essas alterações climáticas poderão afetar cada espécie dependente de vários fatores, né? Como a fisiologia desses organismos, o comportamento, a ecologia e a evolução dos organismos que determinam a capacidade de dispersão e adaptação às novas condições climáticas. Bom, e aliado a isso, nós temos a modelagem de nicho ecológico, né? E o que é a modelagem? Ela é utilizada para prever a distribuição das espécies no espaço geográfico, definida através de variáveis ambientais. E como que funciona? Né? A gente tem um conjunto de dados bioclimáticos, né? Que seriam dados como a precipitação, temperatura, altitude, entre outros, e dados de ocorrência da espécie. Esse conjunto de dados são processados através de um algoritmo, né, por um software computacional,
que, como resultado, nos dará um modelo com o intuito de mostrar as regiões de interesse, né? Essas regiões a gente pode definir tanto a nível local quanto a nível global, e essas regiões de interesse vão nos mostrar, né, qual que é o potencial de adequabilidade para o estabelecimento de espécies exóticas em novos territórios, por exemplo. Bom, e a modelagem são ferramentas úteis, né, para gerar informações sobre a distribuição de espécies com potencial risco de invasão, e os modelos eles podem ser classificados de acordo com a sua abordagem. Então, nós temos modelos correlativos e modelos mecanicistas. A modelagem correlativa, ela usa dois tipos de dados para modelar os requisitos ambientais de uma espécie e estimar a sua distribuição geográfica potencial. Então, ela usa os registros de ocorrência da espécie e as variáveis ambientais para a região de estudo. E é criada uma correlação entre os dois conjuntos de variáveis para estimar a distribuição. Já os modelos mecanicistas, eles usam propriedades biofísicas dos organismos, né, principalmente a fisiologia, para ligar diretamente traços funcionais com as condições ambientais para determinar as áreas onde possa existir tais espécies, né? Então, ou seja, a partir de demandas fisiológicas, são criados modelos sobre onde essa espécie poderá ocorrer. Bom, e como está evidenciado aqui nessa figura, em casos mais extremos, os modelos correlativos podem ser aplicados a mapas de distribuição de espécies sem nenhum conhecimento ecológico, né, como a gente pode observar aqui à esquerda. Eles geralmente exigem uma grande quantidade de informações sobre a distribuição de uma espécie e de variáveis ambientais para extrair essas informações necessárias. Já os modelos híbridos e os modelos mecanicistas, eles usam dados de distribuição da espécie para calibração das variáveis, mas sempre incluem o conhecimento ecológico, né, baseado em teoria ou em outras observações. Agora, falando aqui mais especificamente sobre o Climax, que é o programa que eu utilizei na minha dissertação, ele é um modelo semi-mecanicista, né, baseado na resposta estimada da espécie às condições como, por exemplo, a temperatura e umidade em um período de tempo. Essa abordagem ela foi desenvolvida partindo de uma ideia de que, se nós conhecermos onde um organismo vive, então as condições climáticas toleradas por esse organismo podem ser deduzidas, né, para prever outras regiões do globo terrestre onde essa espécie poderá sobreviver e se reproduzir. Então, o Climax ele é classificado como um dos programas de modelagem inferencial mais confiáveis e abrangentes, né? E o Climax ele tem uma caixa de ferramentas que inclui dois tipos principais de modelos, né? Nós temos os modelos chamados MatchClimates, que é um modelo correlativo que compara a semelhança de climas em diferentes locais, e o Compare Locations, que é um modelo de nicho de espécies que estima a adequação do clima em cada local, que pode ser semanal ou anual. Bom, e para desenvolver um modelo no Climax, nós precisamos de variáveis de crescimento, né? Seria a temperatura e umidade, e também de estresse. Seria, por exemplo, estresse por frio, por calor, por seca e por umidade. Essas variáveis de crescimento, né, a temperatura e umidade, o programa ele vai trabalhar com 4 valores. A gente precisa ter um limite mínimo, né, que seria aquele, por exemplo, aquela temperatura mínima que uma espécie conseguiria suportar
para se desenvolver no ambiente, né? Então, abaixo disso, ela pode até conseguir se desenvolver por um tempo, mas vai começar a decair, né? E até não sobreviver mais. Nós precisamos de um limite mínimo ótimo e um limite máximo ótimo, né? O que significa que, por exemplo, entre essas duas temperaturas ótimas aqui, mínima e máxima, seria a temperatura adequada, né, para aquela espécie se desenvolver no ambiente. E nós precisamos também de um limite máximo. Então, essa espécie conseguiria sobreviver e se desenvolver. Então, essa etapa ela é muito importante, né, para desenvolver um modelo e muito minuciosa para que a gente consiga desenvolver um modelo adequado. Bom, e como é que é feita essa etapa, né? Então, para definir essas variáveis da espécie, é necessário buscar essas informações através de literatura científica, né? E, quando possível, pode-se realizar experimentos, seja a nível de campo ou ambiente controlado. Em alguns casos, também pode-se basear em dados de observações. Aí, a partir disso, esses dados serão inseridos no Climax, que serão, né, processados pelo algoritmo, gerando os mapas de saída do índice ecoclimático, que é a relação entre os estresses e o índice de crescimento, que vão demonstrar a adequabilidade ou não daquela espécie em determinada região. E a gente também pode obter a variação sazonal do índice de crescimento, que vai nos demonstrar em qual mês ou qual época do ano a espécie tem um maior ou menor crescimento. Bom, e depois dessa contextualização, eu trago aqui a justificativa do meu trabalho, né? Os processos de invasão associados a espécies exóticas têm consequências para o ecossistema e para a economia. O Ophellium eucalypti é uma praga com potencial, com grande potencial de danos causados pelas galhas nos plantios de eucalipto. Atualmente, integra a lista de pragas quarentenárias ausentes no Brasil, ou seja, que ainda não ocorrem no país, mas que têm um potencial risco de introdução. Os modelos espaciais de distribuição de espécies com comportamento invasor é uma ferramenta importante na definição do nível de risco de invasão, sendo também uma forma de avaliação da vulnerabilidade dos sistemas ecológicos. Os modelos obtidos pelo software Climax, eles podem demonstrar a potencial distribuição global da praga com base na ocorrência e nas exigências climáticas. E a modelagem de nicho ecológico é uma abordagem importante no desenvolvimento de medidas fitossanitárias para impedir a introdução de espécies invasoras ou monitorar sua disseminação, como também avaliar os impactos climáticos sobre as espécies. Como hipóteses, nós temos que regiões de cultivo de eucalipto no Brasil possuem adequabilidade climática para a ocorrência de Ophellium eucalypti, e as mudanças climáticas poderão alterar a distribuição global de Ophellium eucalypti. Como objetivo geral, efetuar o levantamento da ocorrência de Ophellium eucalypti no mundo e determinar a distribuição potencial da espécie em nível global, utilizando modelos de dinâmica espaço-temporal desenvolvidos pelo software Climax em condições climáticas atuais e futuras. Os objetivos específicos: determinar a distribuição potencial de Ophellium eucalypti sobre o clima atual, identificar estresses climáticos e restrições à distribuição potencial, simular cenários futuros de mudanças climáticas para avaliar a sensibilidade da espécie às variações projetadas e quantificar áreas potencialmente adequadas para a ocorrência da espécie praga sobre o clima atual e futuro no Brasil. Bom, em relação à metodologia, né? Para os dados de ocorrência da espécie, né? Toda essa etapa aqui, ela já foi realizada, né? Então, nós fizemos o levantamento, né, dos dados da ocorrência mundial do Ophellium eucalypti,
que foram obtidos por meio de levantamento dessas informações e coordenadas geográficas contidas lá nesses bancos de dados, né, como o GBIF, o CAB, e também através de bibliografia publicada. Aí, a partir disso, nós realizamos a filtragem dos dados, né, eliminando os outliers e dados inseguros, né, como, por exemplo, pontos de registro no oceano, né, então, aquelas coordenadas geográficas equivocadas. E os dados, eles foram processados, né, e elaborados em mapas com auxílio do software QGIS, representando, então, a atual distribuição do inseto praga. Bom, e para o modelo Climax, foram definidas aquelas variáveis de crescimento e estresse que eu mencionei anteriormente. Esses valores foram obtidos, né, por meio de pesquisa científica, até porque, como nós estamos falando de uma praga que não ocorre aqui no país, não é possível que sejam feitos experimentos, né? Esses dados também foram ajustados no software para que eles estejam em conformidade com aqueles locais que constam os registros de ocorrência do inseto, porque nem sempre os valores necessários, né, para rodar o modelo a gente encontra na literatura. Então, como eu disse lá na introdução, né, o Ophelliums eucalypti tem dados bem escassos e incompletos na literatura. Então, a gente precisou também fazer esse ajuste no software. E aí, os valores ficam descritos parecidos com o que está nessa tabela, não são os valores do meu trabalho, né? Esses dados eu tirei de um trabalho já desenvolvido por um membro aqui do grupo, mas só para descrever como que fica, né, tabulado esses dados. E as informações quanto à adequação climática da espécie, né, com base nesses índices de estresse e crescimento, são realizados através do índice ecoclimático, que é organizado em uma escala de 0 a 100, onde o 0 ele vai nos indicar áreas inadequadas, né, para o estabelecimento dessa espécie, e o 100 vai nos indicar as regiões ideais, né, com alta aptidão para a ocorrência da espécie. Então, é mais ou menos parecido com o que está descrito aqui nessa figura. O 0 ele é representado por essa cor branca, então todos os locais onde está em branco, né, seria que não fornece as condições adequadas para a espécie desenvolver, e o 100 está representado pelo vermelho, nos mostra as regiões adequadas para essa espécie. Bom, aí a validação do modelo, né? Ela é averiguada a partir da ocorrência, na verdade, da concordância entre as áreas com adequabilidade e os registros de ocorrência da espécie. Então, naqueles registros, naqueles dados que a gente sabe que aquela espécie ocorre, o modelo tem que nos mostrar que a área é altamente adequada ou adequada para a ocorrência da praga. É assim que a gente realiza a validação do modelo. Nós também realizaremos ainda, né, a variação sazonal do índice de crescimento, que é onde a gente vai poder ver se em determinado mês ou época do ano essa espécie teria capacidade de se desenvolver em outro ambiente. Então, é mais ou menos como está exemplificado aqui nessa figura, né? Então, ao decorrer do ano, pode ser que em determinada área se torne adequada ou inadequada para a ocorrência daquela espécie. Então, pode ser que em determinadas áreas do ano seria adequado e em outras épocas do ano fique inadequado. Então, é importante a gente fazer também essa avaliação. E, por fim, também faremos 2 modelos evidenciando cenários futuros, né? Para o ano de 2050 e para o ano de 2100. Aqui, o cronograma financeiro, que é basicamente, né, a bolsa de estudos, e também adquirir a licença do software, né? Que é uma licença de 6 meses. O cronograma de atividades. Então, a revisão bibliográfica ela já vem sendo realizada desde o início. A coleta de dados também nós já finalizamos.
A tabulação de dados, análises e elaboração e validação do modelo e confecção dos mapas já estão sendo realizados, né, em processo de finalização. Os artigos científicos também já estão sendo escritos. E aí, para o fim do ano, fica a escrita da dissertação e a defesa prevista ou para o final do ano de 2022 ou para o início do ano de 2023. Bom, e como contribuições que eu espero que esse trabalho traga, seria, né, principalmente abastecer a literatura científica, né, com os resultados do trabalho. Como eu disse, principalmente para essa praga, é bem defasado, né, as informações. Espero que traga visibilidade para o VGTM e para o programa de produção vegetal, né, abrindo oportunidades de novas pesquisas na área e também ajudar o país nas medidas de prevenção contra as pragas quarentenárias. Bom, pessoal, esse é o meu projeto de dissertação. Muito obrigada pela atenção de todos.